DaVinci Resolve estava procurando um tutorial em português, né? Bora aprender troca de tela? Eu vou fazer dois exemplos diferentes, tanto no traqueamento quanto na composição. Esse é um tutorial mais avançado, mas se você quiser aprender Fusion do zero, me cobra aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo para quem está começando agora no DaVinci. Então bora começar. Eu tô com essa tela aqui, esse verde digital acaba atrapalhando um pouco a composição, né? Você pode pensar que ajuda, mas na verdade isso é importante para quando tem alguma coisa passando na frente da tela, que a gente precisa fazer uma máscara e vai ajudar um pouco. Mas eu realmente não gosto muito, porque se você for ver aqui na tela, a gente acaba perdendo informações importantes de textura, reflexos, coisas que a gente poderia usar para ajudar a vender bem a composição. Bom, mas vamos logo para a aba do Fusion para ver o que dá para fazer aqui. Então eu já trouxe aqui o vídeo que a gente vai utilizar e também a imagem que eu quero adicionar na tela, né? Peguei esse dashboard genérico aqui na internet, ele não veio só a imagem, né? Então a gente vai ter que fazer uns recortes, é um processo a mais, mas é bom que a gente acaba aprendendo. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma boa analisada nesse clipe, né? Eu já vou tendo uma ideia de que tipo de efeitos eu vou ter que botar para vender bem essa composição. Eu já sei que não tem nada passando na frente da tela, né? Uma imagem que está bem centralizada, movimento de câmera suave. Como o movimento de câmera está tranquilo, eu vou usar o Planar Tracker aqui, vai ser bem interessante usar ele, porque a gente pode reaproveitar o transform que ele vai gerar para poder tentar corrigir a moldura, né? Se tiver algum verde saindo da tela e a gente tá com a máscara ali, ficaria mais difícil de usar. Vocês vão entender mais para frente. E a gente já vem aqui e já começa a selecionar a área que a gente quer fazer esse traqueamento, né? Eu vou selecionar aqui os 4 cantos, né? Para ficar bem direitinho, já vou dar o zoom aqui e levar o ponto exatamente onde eu quero. Bom, pontos selecionados, eu não precisaria mexer em nada aqui, tá? Deixa as configurações como tá e já manda traquear. Mas como tá verde lá, né, a gente pode de repente botar aqui o canal verde para ver se facilita de alguma forma, mas o Luma também daria super certo, é uma imagem fácil. E daqui a gente já manda traquear praticamente tudo para frente e espera o DaVinci fazer o trabalho dele. Já posso ver aqui que o resultado está ficando bom. Beleza, já que eu não vou mexer em nada, eu vou criar o Planar Transform, né, que é a sequência de keyframes com o posicionamento da câmera, para a gente poder começar a composição. E a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer ela aqui para a tela e você vê que ela está tanto diagonal, né, a gente vai ter que consertar esse ângulo, quanto ela tem esse fundo azul em volta, outras folhas e tal, e só o que interessa para a gente é esse dashboard aqui, para a gente utilizar na tela. Então vamos começar fazendo um retângulo, uma máscara de retângulo. Fica mais fácil, eu vou usar essa própria linha aqui, ó, para poder deixar a máscara exatamente no ângulo necessário aqui para fazer o recorte. Então vou trazer aqui ela para cima, já vou ajustar o ângulo. Você vai perceber que quando usa o slider aqui é bem difícil de controlar, tá vendo? Ó? É muito forte, né? O controle é porque com o slider ele mexe no número inteiro. Quando você clica no numerador, ele mexe só a primeira casa decimal, já fica um pouco mais fácil. Mas para ajuste fino, a melhor coisa que você pode fazer é segurar o Ctrl e clicar no numerador e arrastar. Ele vai na segunda casa decimal e fica muito mais fácil. O que a gente precisa fazer agora primeiro, né, essa imagem está em 6K, muito grande, não tem a menor necessidade. Se a gente trazer essa daqui para cá, você vai ver que ela está em 4K a imagem original, então seria interessante a gente reduzir essa proporção e já aproveitar para recortar essa transparência que tem aqui em volta. Então para isso eu vou trazer um background, tá? Para fazer, sempre quando você adiciona um node novo, ele selecionando algum, ele vai jogar na frente, né? Ele entende que você quer fazer para frente, não para trás. Então, você pode ver que esse background entrou, na verdade, como foreground, não é o que a gente quer. Você pode ver pela linha verde, né, e linha amarela. Linha amarela é background, passando o mouse em cima você vê o nome, e linha verde é foreground. Para trocar isso é muito fácil, você pode ou desconectar e reconectar, mas é muito mais fácil você apertar Ctrl T, tá? Esse é um atalho que você vai lembrar porque você vai usar toda hora. É só para inverter a ordem que está acontecendo esse merge aqui, tá? Ele já puxou para 1080, tá? Acredito que seja a resolução padrão da timeline, ele deva estar puxando, mas eu não vou olhar isso agora, eu vou colocar na própria resolução do vídeo mesmo aqui, esse Media 1. Então a gente vai vir aqui no background, né, em imagem, tirar a resolução automática e colocar 3840 por 2160, acredito que é isso, né? Vamos ver se é. É isso mesmo. E a gente já tem o mesmo tamanho das mídias, tá? Só que agora a gente precisa, na verdade, posicionar de forma correta esse dashboard aqui dentro do background, tá? Para isso a gente vai usar um transform normal, nada de especial, a gente só vai mexer um pouco no tamanho e no ângulo dele, e posicionamento, claro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar aquela mesma linha para poder colocar ele no ângulo correto, tá?
Então a gente coloca aqui de qualquer maneira para poder dar um zoom e fazer o ajuste fino aqui com o Ctrl, tá? Chega um pouquinho mais para baixo, dá um pouquinho de zoom out para poder ver melhor a linha. Eu vejo que aqui dá para levantar um pouquinho o lado direito e acho que vai ficar bom assim, tá? Tá ótimo assim. Agora a gente só precisa, na verdade, aumentar um pouco o tamanho, né? Porque tá bem menor que o background. Então vamos aumentar o tamanho aqui, deixar mais ou menos na posição que eu pretendo utilizar ele. Próxima etapa é o seguinte, a gente precisa agora posicionar essa imagem, ela está gigante, né? Ela está do tamanho da tela e a gente precisa posicionar ela lá no monitor. Eu vou colocar aqui um Corner Positioner. Esse Node ele é muito interessante porque ele já ajusta o tamanho, mas ele também adiciona Pitch e Yaw automaticamente, ó, tá vendo? Então fica bem mais realista, você consegue um resultado bem bacana, bem mais rápido. Então o que a gente tem que fazer é posicionar ele aqui na tela, tá? Ó, cadê um ponto aqui, outro aqui? Mas temos um problema aqui, né? Como é que você vai colocar o ponto aqui se a imagem está passando da moldura, né? O que acontece é que quando a gente colocou esse transform aqui, a nossa imagem original ficou maior do que o background. E esse Corner Positioner, ele usa o node anterior para poder fazer esse ajuste, tá? Então ele está pegando a imagem de todos, mas está usando o tamanho do background só. E como a imagem original está passando do background, ele acaba trazendo essa informação também. E para resolver isso é muito fácil, tá? A gente vai vir aqui no Merge e a gente vai trocar a operação feita, né? A gente está colocando em Over aqui, isso quer dizer que é um em cima do outro, sem fazer nenhum tipo de corte. Então a gente tem essa opção aqui, A-Top, que ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar em cima, respeitando as margens do background, né? E aí você já viu que já aconteceu uma mudança ali. Quando a gente volta para o Corner Positioner, você vê que a margem está sendo respeitada agora e vai ficar bem mais fácil da gente fazer esse ajuste. Você dá um zoom bem forte aqui, tá? E eu gosto de fazer isso, colocar bem direitinho aqui. Faço isso nas 4 pontas, que já vai facilitar bastante na hora de reduzir esse verde aqui. Mas a gente vai lidar com ele ainda, fica tranquilo. E eu acho que é isso. Ó, aconteceu uma outra coisa, está acontecendo um recorte aqui do nosso dashboard, né? Vamos ver se aumentando a máscara aqui vai resolver. Para você poder visualizar essa máscara, é melhor você voltar na imagem original, tá? Porque aí você vai ver ela do tamanho correto. E aí você pode dividir a tela em dois aqui para poder facilitar também a tua visualização. Aí eu vou trazer o Media Out para cá, dar um zoom aqui. E aqui embaixo eu vou mexer na máscara. Vamos ver o que acontece agora. Resolvido aqui, tá vendo? Não mexemos lá em cima porque o Merge está em A-Top, então não vai estourar. E aqui embaixo, onde a gente precisava aumentar, a gente já aumentou. Bom, então agora já tem o resultado básico aqui da composição. Vamos ver como é que ficou, se o traqueamento está bom, se a gente precisa mexer em mais alguma coisa. Eu vou trazer uma tela única aqui para ficar mais fácil da gente ver. Dar um zoom. E vamos dar play. Em termos de traqueamento, parece que está tudo ok, tá? Tá, mas agora vem a parte mais importante, né? Tem muita gente que para por aqui, mas isso aqui para mim está claramente mostrando que é uma coisa colada em cima da outra. A gente precisa adicionar alguns elementos para convencer melhor que isso aqui pertence a esse lugar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a tela normalmente emite luz, né, os monitores, então, por mais contraintuitivo que possa parecer, a gente vai botar um pouco mais de brilho do que tem no resto da cena. Você pode adicionar aqui pelo Gain ou pelo Brightness, eu acho que o Brightness aqui vai dar um resultado melhor, tá? Só seja sutil para não ficar com uma coisa muito estranha. Sempre bom também, você pode aumentar bastante e vir reduzindo, tá? É bem recomendado isso porque facilita para a gente identificar o ponto correto. Então vou reduzir aqui, ó, voltei, fui demais, eu acho que aqui tá bacana, mas realmente essa tela tá muito saturada, então eu vou tirar um pouco dessa cor aqui, tá? A gente volta um pouco, sempre vindo do mais forte para o mais fraco até achar o resultado que te interessa. Aqui já está começando a ficar legal, mas ainda vou um pouquinho mais, tá? Não tiraria muito porque os monitores também têm bastante cor, né? Mais do que o ambiente no geral. Eu posso mexer aqui um pouco no contraste para ver o que isso vai, o que vai acontecer na imagem, né? Você tem que ir brincando, tá? Tem que ir mexendo em algumas configurações para ver como a imagem vai reagir. É difícil porque não tem uma resposta certa, né? Cada imagem, cada cena funciona de um jeito e aí você tem que descobrir o que vai funcionar melhor para aquela que você está construindo, tá? Ó, eu gostei muito de tirar o contraste aqui. Eu acho que ficou bem mais parecido com o que tem lá no fundo. Se eu te der um zoom out aqui, ó, olha o resultado como é que já ficou melhor. Eu posso até voltar um pouco da saturação que eu tirei, porque o contraste já tirou um pouco dessa cor também. Vou voltando aos poucos aqui. E olha a diferença, olha o resultado. E aí você pode perceber também que a gente vai precisar ajustar o foco, né? Então, para fazer isso, né, deixar um pouco mais parecido, eu gosto de dar um zoom bem forte aqui, exatamente onde está a imagem, e tentar imitar esse desfoque aqui, tá?
Apesar dessa imagem estar bastante no foco, ela ainda tem um pouquinho de blur. Então a gente pode adicionar um pouco de blur aqui, ó. E é bom que esse blur também vai pegar um pouco desse brilho e vai deixar as coisas muito mais interessantes por aqui. Eu só seria bem sutil na hora de adicionar esse blur, né? E, claro, vai testando. Joga um pouco para cima e volta devagar. A gente pode usar o Ctrl aqui se quiser, vai trazendo de volta, até chegar num momento que fica realista. Você pode apertar Ctrl P para desativar e ativar um node e ver o que acontece. Olha a diferença. Você consegue ver muito bem por esses gráficos aqui, ó, que eles estão em barras, facilita a visualização. Olha o que acontece. Ele estava bem nítido, né? E aí você dá uma leve desfocada nele e ele fica já bem mais interessante, bem mais composto aqui com a cena. Vou até tirar um pouquinho mais, botar 1.18 de repente. Eu acho que aqui é o ponto que está me deixando mais satisfeito. Tá? Vamos fazer esse soften da máscara logo, para a gente também dar essa reduzida aqui nas laterais do monitor, né? Sempre tem uns pontos mais escuros aqui. A gente pode vir devagar aqui subindo para ver se fica interessante o resultado. O que é legal? O background está ajudando a gente, tá? Eu vou mudar a cor dele, acho que um cinza vai combinar melhor aqui, tá? Olha o resultado como é que já muda. De modo geral, acho que a cena está bem legal já. Se você quiser dar uma caprichada, eu acho que é legal colocar um pouco da emissão da luz do monitor. Então eu colocaria um glow. Eu não vou conseguir colocar ele aqui em cima, tá? Por causa das máscaras. Então eu vou adicionar ele aqui embaixo, direto na cena final. E aí você vai perceber que a gente vai ter aquele problema do verde, né? Porque ele está dando brilho na cor que está embaixo do monitor, que é o verde. Bom, e aí a gente vai adicionar uma máscara agora nesse glow para poder segurar o brilho que está pegando a cena inteira. Como a imagem não está perfeitamente retangular, a gente vai precisar usar um polígono, né? Então você pode vir aqui, a gente vai fazer uma combinação de máscara, tá? Coloca mais ou menos assim, eu não quero botar muito além da cena e a moldura do monitor acaba me ajudando a controlar mais ou menos a dispersão dessa luminosidade, né? Também não quero que fique vazando brilho para a tela inteira, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, copia esse polígono, cola embaixo, e aí você muda aqui para diminuir um pouquinho o tamanho dele primeiro, para ficar um pouquinho menor, né? E aí você vai ter que fazer um ajustezinho aqui, ó, para ele não pegar essa parte branca aqui, ó. Vai ficar só praticamente na moldura, uma coisa bem sutil. É isso, a gente tem 1 e 2, né? E aí aqui, em vez de merge, né, a gente vai usar um subtract, que vai tirar daqui de dentro dessa primeira máscara, né? A gente vai eliminar tudo que está além da segunda máscara, tá? Então a gente pegou e agora a gente está só com essa imagem aqui. Tá, agora sim eu vou reaproveitar esse transform aqui, feito pelo tracker, né? Posso copiar como instância ou como outro node, né? Ele vai trazer as mesmas informações. Quando eu colei aqui, ele acabou deslocando a máscara de lugar, né? A gente pode tentar dar um scale de source aqui. Não resolveu, mas também é coisa rápida. A gente só precisa adicionar aqui no local correto os pontos, novamente, e é bem tranquilo, são só 4 pontos. A gente coloca aqui de novo. A gente vai dar um soft edge nessa máscara agora, a primeira, tá? Para deixar ela um pouquinho mais suave. Ó, já ficou bem mais realista, né? Apesar de estar verde. E a gente pode vir aqui no Glow e acertar algum detalhe final, né? Aqui é interessante dar uma brincada com esses parâmetros para ver o que fica melhor, né? A gente pode aumentar um pouco o brilho em si e também como ele se comporta em termos de tamanho, né? De dispersão. Então agora a gente vai ter que lidar com esse verde, né? Para isso eu vou usar um Color Corrector aqui normal. Sempre colocar Pre Divide Plus Multiply, tá? Para ele não atrapalhar a cena como um todo, só onde você quer mexer. E eu vou usar esse mesmo plano Transform aqui com máscara, tá? Porque ele já vai puxar essas duas máscaras aqui e vai se restringir a mudar somente a cor que está aqui na moldura. Então a gente vai fazer o seguinte, volta isso aqui para o meio e vamos tirar a saturação, um pouquinho da saturação aqui, e vamos também jogar um pouco mais de ganho, que aí vai acabar trazendo esse branco, esse cinza para a cena. E aí a gente mexe aqui no Hue, né, para poder mudar um pouco o tom, ficar uma coisa mais clarinha. A gente sabe que o computador, né, você vê esse segundo círculo aqui é para onde a gente está mudando, né? E o computador ele costuma emitir uma luz mais azulada, né? Então vamos tentar chegar aqui com esse verde, né? Vamos ver se a gente chega lá. Aqui já está ficando bem bacana, olha a diferença. E aí eu tiro um pouco mais dessa saturação, que eu quero algo bem sutil. Bacana, né? Acho que dá para melhorar ainda um pouco mais. Se eu colocar um blur, esse glow vai ficar muito mais suave. Quero colocar ele aqui. Usar a mesma máscara para o blur ser aplicado só aqui. E a gente já pode ver aqui, ó.
Dar uma suavizada aqui. Tá vendo? No final acaba ficando bem sutil, ó. Se você der um zoom, você consegue ver melhor o que acontece na cena. Se a gente desativa tudo, o que acontece? Com tudo ativo, parece que dá uma conectada nos elementos, né? Vamos assistir aqui como é que ficou. Bem legal, hein? Conectado com o resto da cena. Resultado final. Vamos para a próxima então, inclusive a imagem já até invadiu aqui. Bom, acho que ela sabe que é a vez dela. Vamos voltar lá para a aba do Fusion, né? Começar a trabalhar nela. Você pode achar que essa imagem aqui é mais desafiadora, tá? Porque é uma TV, né, antiga, a gente vai ter que fazer algum tratamento na imagem para poder casar melhor com a cena. Mas a gente pode utilizar, né, a gente vai poder usar esse brilho que já está pronto aqui, porque não está verde, e a gente vai acabar conseguindo trazer um pouco desses elementos também desse chuvisco aqui, vai ser bem interessante. Então vamos lá, quero ir de vídeo agora, chega de imagem estática, vamos deixar isso aqui mais interessante. Vamos ver o que eu tenho aqui na minha Media Pool. Quero utilizar essa imagem aqui, ó. Para você dar uma olhada como é que ela é. Vou puxar só ela aqui, ó. Bonita imagem, né? Vamos destruir ela um pouquinho. Para essa cena eu vou usar o Tracker, tá? Não vou usar o Planar Tracker, é um outro sistema, ele usa o IntelliTrack. Eu não tenho certeza se é uma versão paga ou não, depois se dar uma conferida eu vou usar ele nessa. O Planar Tracker também serve aqui para fazer a mesma coisa, tá? Só envolveria um processo diferente. Estou querendo fazer dois processos para vocês verem a diferença um do outro. Ele usa um sistema de IntelliTrack aqui. Você coloca esses nozinhos aqui exatamente onde você quer que ele faça mais ou menos. Tenta buscar uma área com alto contraste, alta luminosidade, ou se estiver difícil, tenta achar uma área com cores diferentes, né? Eu vou tentar colocar aqui para ver se ele consegue identificar bem, né? Eu acho que eu já vou direto no cor, tá? Eu não costumo fazer isso, mas eu estou vendo que essa imagem está bastante borrada, pode ser um pouco difícil para ele fazer esse traqueamento. Então vou adicionar um segundo nó aqui. Tenta deixar mais ou menos na mesma posição. Vou adicionar um terceiro. Deixar mais ou menos aqui. E por fim o quarto. Ele não precisa ficar exatamente na posição que vai ficar o canto da tela, tá? Ele pode ser uma referência perto ali, ele só precisa estar com um bom movimento de câmera, pegando bastante assim o movimento para poder, tanto da câmera quanto do objeto, às vezes também que se mexe, né? Para ele poder simular essa movimentação na hora que você for fazer a composição. Mas enfim, vamos ver o que acontece aqui se eu der um track agora. Bom, então a gente está com as nossas informações de traqueamento aqui pronta, né? Vamos conectar uma mídia na outra. Você vai perceber que o tracker ele não precisa de merge, né? Ele já vai direto, diferente do outro tipo de traqueamento. Eu vou também renomear aqui essa mídia para ficar mais fácil de identificar. E aqui eu poderia usar, tem uma outra coisa interessante desse tracker, é que eu já posso fazer a operação aqui, né? Você sai da aba de trackers, vem aqui para operação e você já escolhe como fazer a composição. Eu poderia usar aqui, por exemplo, o Corner Positioning, né, que é a mesma ideia que a gente usou no outro vídeo, só que ele já vem embutido aqui dentro desse tracker, né? E eu não vou usar ele dessa vez por esse motivo aqui, ó. Existe uma curvatura nessa tela. Acredito que deva dar para mexer nisso, né? Mas confesso que eu nunca explorei. Eu prefiro resolver isso dando uma outra volta, né? A gente vai usar o Match Move aqui. Inclusive, já que eu vou usar o Match Move, eu talvez não precisasse de 4 pontos, tá? Eu poderia ter usado um só em algum lugar mais estratégico para poder fazer um traqueamento melhor, de mais qualidade. Aqui eu vou terminar a composição colocando... O que a pessoa normalmente faria, né? As pessoas recomendam você vir aqui e colocar em screen. Só que a gente tem uma TV aqui que está ligada, a tela não está desligada, entendeu? Então você acaba trazendo esse screen, ele traz muita informação de luz que vem de trás. Uma outra coisa que às vezes a pessoa faz também é vir aqui no normal e diminuir o blend aqui para poder tentar misturar as imagens e não vai ficar tão bom também não, tá? Mas se você vier aqui em Multiply, ele vai trazer as informações de luz que estão atrás, mas vai continuar mantendo a informação que tem na frente. E olha como é que ficou bom isso aqui, já ficou uma outra coisa a imagem, né? Dá uma olhada nela original versus ela aqui já. Então ela já trouxe esse chuvisco para cá, tá vendo? Se você der a gente der uma avançada aqui, a gente vai ver ó, que tem esse defeito aqui, esse risco passando, ela está trazendo esse risco para cá. Ficou muito boa essa composição já de uma maneira geral. Mas a gente vai estragá-la mais ainda. Vamos estragar um pouquinho mais. A primeira coisa que eu quero fazer é trazer a curvatura da tela, tá?
Para isso a gente poderia usar um node chamado Lens Distort, vou jogar aqui para vocês verem o que ele faz. Em vez de você consertar uma distorção da tela, né, que seria o uso original dele, você pode usar ele para distorcer a tela. Né? E aí você pode vir aqui e você vai ter vários tipos de distorção, tá vendo? E pode mudar inclusive o modelo aqui e dar uma brincada. Mas eu não quero usar essa não, eu acho que aquela tela está com uma curvatura muito grande, uma TV muito antiga e tal, eu queria usar um outro tipo de node, né, que seria esse dent. Eu gosto de usar o modelo 2 aqui, tá, no preset. E eu vou mostrar para vocês como é que fica, ó. Vamos trazer um pouquinho mais de size aqui, ó, vamos aumentar o tamanho dele. E a gente vai poder, para pegar a imagem inteira, e a gente diminuir aqui a força, ó. Coisa pouca aqui, tá? Vamos botar aqui em 15 de repente, vamos ver 18 como é que fica. Nem parece que muda, né? Mas aí quando a gente mexe assim, ó, já dá outro efeito. Eu não quero perder esse sol aqui, por isso eu estou tentando ser um pouco conservador aqui na hora de fazer esse efeito, ó. Mas assim, quanto mais você colocar, mais fica interessante. Só não quero perder esse detalhe aqui do sol. Mas acho que assim já vai ficar bom, ó. Ficou no 21 mais ou menos. A outra coisa que eu quero fazer é dar mais uma estragadinha nesse filme, tá? Para eu me basear melhor, eu vou colocar logo um transform aqui, que seria a última etapa. Vou deixar ele coladinho aqui no tracker e vou jogar ele para cá e diminuir o tamanho da imagem, tá? Isso aí já vai me ajudar a basear aqui como vai ficar na tela. Não se preocupa com a curvatura agora, a gente vai resolver isso já já. Tá vendo que eu falei? Ó, perdi um pouco do sol aqui. Vou tentar jogar a tela um pouquinho para cima e para baixo, né? Para recuperar um pouco disso. E posso vir aqui e diminuir um pouquinho da distorção que eu causei. Pouca coisa. Aqui já ficou legal. A outra coisa que eu queria fazer aqui é dar uma destruída maior nessa imagem aqui. Eu gosto de usar aquelas linhas verticais, outro tipo de defeito que vem de TV antiga. E uma vez eu fiquei fazendo vários, assim, fiquei um tempo aprendendo, pegando vários tipos de node diferentes para tentar replicar isso, e aí foi aí que eu descobri que existe um node que já faz praticamente tudo isso, né, que é o Analog Damage. Ele imita justamente uma TV antiga, né, ele tem vários presets aqui, e ele substitui 3, 4, às vezes 5 nodes que você poderia fazer para fazer esse tipo de efeito. Olha como é que ele já traz uma outra cara para a imagem, ó. Ele está num preset assim normal, ó, já trouxe outra coisa. E aí você pode mexer aqui, ó. Tem vários efeitos, né? Vários tipos de presets também. E eu mexeria em mais algumas coisas aqui. Tem muita coisa, tá? Eu recomendo você dar uma brincada nesse Node aqui, porque, por exemplo, tem efeito de ghosting, ele tem efeito de deslocar, de vinheta, enfim, tem muita coisa. Ó, eu acho que aqui tá bacana. Deixar ela colorida mesmo. Vamos ver como é que fica. Legal. Daria para mexer mais aqui um pouquinho também nos efeitos de brilho e tal, mas para isso eu vou querer usar uma correção de cor, tá? Vou trazer esse node aqui. Por quê? Aquele negócio que eu falei de analisar a cena. Se a gente for perceber, vou pegar a imagem original, essa TV está emitindo uma luz branca muito forte, que está sendo replicada aqui no frame e aqui no chão também, principalmente. E quando a gente traz a imagem, né, quando a gente traz a imagem com a composição, você vê que esse pôr do sol está perfeita a imagem, golden hour, está linda, mas não casa com a cena que a gente está querendo colocar aqui, né? Então a gente vai esfriar bastante essa cena para poder tentar casar essa luz com essa daqui e a do frame. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pouco a saturação, não quero tirar muito. Eu também vou aumentar um pouco do ganho. O ganho eu não gostei muito do efeito que ele deu, de repente trabalhar aqui no brightness, vamos ver como é que fica. Bem interessante, ó. Uma boa envelhecida na imagem. Dá para diminuir o lift também, para trazer um contraste de volta. E a gente agora dá uma azulada aqui, né? Deixando um pouco mais fria, né, a imagem. Ó, olha a diferença que fica. Tá casando muito mais aqui, né? Bom, estou bem satisfeito com esse resultado até agora, né? Eu acho que o que falta aqui realmente é só colocar a máscara para poder fazer o framing. Como a tela aqui é curvada, a gente não consegue utilizar o retângulo, né? Vou trabalhar com polígono aqui. E a dica que eu tenho para quando a gente for usar máscara de polígono em lugares curvados é colocar um ponto no início da curva, no meio e outro no fim, tá? E aí vai ficar bem mais fácil de fazer o ajuste, porque se botar muito ponto, fica depois difícil de controlar, não vai ficar legal. Então vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que fica. Ó,
primeiro vai começar fazendo essa curva aqui de cima. Então o início dela é aqui, a gente tem o meio e o fim. Ó, início, meio e fim. O fim já é a próxima curva, então já temos o do início, só faço o meio e o fim. E assim a gente vai indo, ó. Sem se preocupar muito se está pegando ou não está pegando, sem precisar dar zoom, é só realmente uma referência para depois a gente fazer o ajuste final. No final dessa curva a gente já vai ter o início da próxima, e a gente vai colocando as curvas assim. E a última aqui a gente fecha. Beleza, o que vai acontecer agora? A gente vai selecionar todos esses pontos aqui e vai clicar nesse botão aqui, ó, suavizar. E olha a diferença. Realmente fica muito mais tranquilo de você trabalhar essas curvas. E o que está acontecendo? A gente precisa usar essa máscara nesses outros efeitos aqui também, ó, porque a gente está usando, por enquanto, só na mídia, tá? Então a gente vai trazer essa máscara aqui para distorção e para o Analog Damage, tá? E aí o que acontece? A gente está com essas faixas pretas aqui, eu não estou sabendo se isso está vindo da máscara ou de algum efeito, eu acredito que talvez a imagem esteja muito pequena, mas vamos tentar dar uma mexida aqui no Analog Damage, a gente consegue colocar mais curvatura, a gente preenche esse efeito aqui, ó. Pode ser até que seja um efeito do próprio Analog Damage, esse preto aqui, tá? Mas está resolvido aqui, está bem casadinho já. Para finalizar, eu acho que dá para dar uma suavizada aqui nessa máscara. Sempre que você usar a máscara, procura suavizar um pouquinho para poder deixar essa mistura das imagens mais tranquilas, né? Vou fazer aqui para ver como é que fica. Aqui já está dando um disfarce melhor ali, ó, tá vendo? Do efeito aqui. E aí se mistura melhor as imagens. Com suavização, sem suavização. Tá vendo? A gente perde essa linha dura que tem aqui. Bom, o resultado final. É isso, ficou bem bom. Bem interessante, né? Para você ver, eu achei essa composição não só mais bonita, como mais fácil de fazer que essa primeira aqui, tá? Isso aqui ficou bem legal também, teoricamente fácil de fazer, né? Mas o fundo verde foi um pouquinho desafiador aqui pra gente. Mas eu gosto dessa aqui, ó. Tem mais cor, tem mais densidade, né? Aqui no fundo, uma cena mais trabalhada, bastante iluminação e a gente conseguiu aproveitar a textura da TV aqui. Então o resultado ficou bem legal. Inclusive essa linha aqui, ó, de defeito passando, que ela gera um sombreamento aqui na tela, né? Um sombreamento aqui no frame, e se a gente não conseguisse puxar essa informação, ia ficar uma coisa estranha, né? Porque a imagem ia ficar limpa e ia ficar passando uma sombra aqui. Mas a gente acabou conseguindo reaproveitar isso aí na hora da composição. Então a dica que eu deixo é essa, né? Não vai perder horas aí dentro de uma composição, né? Porque às vezes é um take curto, tudo depende também da qualidade do material que você vai entregar, qual o tamanho do projeto. Eu acho que dá para ter resultados bem legais adicionando alguns nodes a mais, né? Fazendo um pouquinho mais de esforço ali para poder vender a ideia, né, do que está acontecendo. Mas é isso. Eu até tiraria um pouco do blur aqui, né? Mas é o que eu falo, né? Toda vez que a gente assiste, dá para ver que dá para mexer um pouquinho mais. Então, muito cuidado para não se perder aí nas composições, tentando fazer uma coisa perfeita, né? Mas é isso. Dois tipos diferentes de fazer a troca de tela. Me diz o que é que você achou. Tranquilo? Fácil de fazer? Já sabia? O que você faria diferente aqui? E outra coisa, deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você gostaria de ver. Mais de Fusion, mais de página de edição, se gostou do tutorial, tá faltando conteúdo em português de DaVinci. O que você acha? Deixa aí para poder dar um feedback. Valeu!